E aí, meu amiguinho, se inscreve no canal caso já não seja inscrito, larga um dedão pra cima ou pra baixo aí pra mim, e caso você não saiba o que é o dedão pra cima ou pra baixo, é o like ou dislike, meu querido amiguinho. E se você tem aquele seu amiguinho que acha que ia se dar bem na Idade Média, que acha que ia ser um grande guerreiro, ia se dar muito legal com o tifo matando geral e a idade média do homem nos 30, 33 anos, você, depois de dar umas 3 marretadas no joelho dele, você mostra meu vídeo pra ele, pra poder ele ficar ciente da situação. O nosso nada queridíssimo amiguinho Lobo Conservador, é um nome meio pedante, meio, como é que se diz? Ele meio que se acha, né? É um grandíssimo herói da ideologia conservadora. Ele começa um vídeo dizendo que os europeus eles trouxeram cultura e civilização para os povos indígenas aqui das Américas, como se aqui já não fosse uma civilização. E eu não estou falando só dos astecas e dos maias, não. Estou falando dos indígenas mesmo. A cultura deles é civilizatória também, só que de tribo. Não é uma questão de ausência de civilização. E ele também continua o vídeo dizendo que de onde veio essa civilização europeia, que ninguém deu para eles, eles mesmos construíram a própria civilização e tiraram dos gregos, que tinham uma filosofia refinada, e tiraram também dos cristãos. Lorota, meu amiguinho. Dos gregos, sim, dos gregos e dos romanos, que os romanos puxaram dos gregos e os cristãos puxaram dos romanos, certo? E dos gregos. Agora, eles pegaram coisas da cultura moura, como eles chamavam, que são os árabes, eles pegaram dos gregos, eles pegaram dos africanos, com as navegações que tinham para lá, pegaram daqui também, eles pegaram dos asiáticos, por causa da rota da seda, um bocado de coisa. Não se construiu a civilização europeia só a partir do cristianismo e da sociedade helênica, ou pré-helênica que seja. E diga-se de passagem também, meu querido amiguinho, a regra de ouro, que é uma das coisas que os cristãos mais se vangloriam, não é uma invenção cristã, sabe? Até mesmo assim, ela pode ter sido patenteada pelos cristãos, mas ela sempre existiu, sabe? Essa coisa de, não faça para o outro o que você não quer que faça para você. Isso sempre existiu, mas varia do poder, e isso inclusive vale para os cristãos. Se você está numa posição de poder superior, você pega e faz coisas que você não gostaria que fizessem com você, com outras pessoas, porque o seu poder vai te proteger, não porque você é um cara bonzinho, porque você é um cristão ou coisa assim. Até mesmo que esteja escrito no seu livrinho, às vezes você não corresponde ao que está escrito lá. E ainda dentro dessa mesma babação da Idade Média, ele diz que os pensadores medievais que souberam descrever como é que seriam as bases da sociedade, meu amiguinho, o que é uma outra baita de uma lorota, sabe? Não é à toa que a Idade Média, principalmente a Baixa Idade Média, é conhecida como Era das Trevas, sabe? Foi um dos períodos de maior retrocesso da mente humana que existiu, sabe? Depois, a gente só veio voltar a avançar depois do Iluminismo, que já é lá pelo século entre o 16 e o 18 por aí que começou. Eu não lembro direito, não sou formado em história, eu também não sou tão bom com decorar a data, mas é por ali. Você sai dos romanos, que já era um povo, pelo menos em questão de estratégia, aqueduto, que é o saneamento básico, que já tinha uma cultura de política bem evoluída, e você sai disso para o sistema feudal, sabe? E você pega e tem todo tipo de crendice que até os próprios gregos e romanos já tinham desmanchado isso através dos próprios estudos. Eu ainda chego a fazer uma especulação bem por baixo, assim, que se o Império Romano tivesse seguido com a grandeza que tinha pouco antes do seu final, até o século, mais ou menos, vamos supor, o século X, sabe? Provável que a Revolução Industrial tivesse acontecido há pelo menos uns 500 anos atrás, sabe? Ou até mais do que isso, porque eles já estavam a caminho, cientificamente falando, de coisas muito parecidas. Você pegar uma época onde qualquer tipo de pensamento crítico ia pra fogueira, e isso durou mais de 1200 anos, tá ligado? Que a galera se lascava por pensar um pouco, e você ia dizer, não, mas essa foi uma época onde os grandes pensadores cristãos desenvolveram a sociedade ocidental. A sociedade ocidental é mais do que tudo baseada na romana e na grega, principalmente politicamente. Entendeu? Não é uma coisa que o cristianismo.
E ele ainda cita como se o Velho Testamento fosse parte da base da regra de ouro. Eu acho isso tão ridículo, meu irmão. Eu acho disso de falar entre os dentes, de morder uma faca. E ele ainda, posteriormente, ainda na babação da Idade Média, ele diz que a Idade Média que defendeu a cultura ocidental protegendo a gente dos islâmicos. Porque se não tivessem os cruzados, você hoje se chamaria Muhammad. O que não é bem assim. Se você estudar um pouco mais a fundo a história das cruzadas, tudo, teve provocação de ambos os lados, não era um intuito de invasão, realmente, tanto os judeus quanto os islâmicos, eles se proliferaram bastante na Europa, e isso começou, a parte hostil começou com uma coisa chamada expurgo. De época em época eles pegavam para matar cigano, para matar judeu, para matar islâmico, para matar todo tipo de gente que não fosse dali. Disso aí essa galera não fala não, né? De coisa de milhões de mortes. Genocídio mesmo, é estrito senso. Ele deve estar na mesma ondinha que o amiguinho dele, o Nando Moura, fala que a Santa Inquisição matou tanto quanto o Velotrol, sabe? O que é engraçado que ele se apega em registros. Você acha que uma entidade vigente no poder, ela vai registrar todo mundo que ela matou, principalmente as pessoas que ela matou por interesse? Sério mesmo. Hoje em dia, com todo o registro, com internet, com tudo que você tem de acesso, hoje em dia, você não consegue manter registro de todo mundo que some, todo mundo que meio que magicamente desaparece, sabe? E você acha que tudo isso, num período onde você achava que os ratos nasciam do queijo e as moscas vinham de um pedaço de couro suado, era muito bem feito. Era melhor nessa época. Eles têm registrado tudinho bonitinho no PowerPoint deles, lá no Excel, na planilha. No vídeo dele, ele também diz que nós estaríamos seguindo os costumes nada civilizados dos muçulmanos, certo? Porque eles não são civilizados comparado aos cristãos. Os cristãos, eles passaram por uma coisa chamada adestramento pelo secularismo, sabe? Se não fosse isso, e os cristãos são tão bons quanto os muçulmanos em questão de matar. Se não fosse secularismo, estava assim. E, inclusive, a cultura islâmica, num período relativamente próximo, sabe? Se você for comparar com a história da humanidade, relativamente próximo ao que aconteceu, esse meio que adestramento dos cristãos, eles também estavam passando por isso. O que atrapalhou eles foram as guerras pelo petróleo que os próprios Estados Unidos estabeleceram lá para brigar com eles. Porque se você pegar lá pelos anos 50, anos 60, você vê foto de menina árabe de mini saia, sem o hijab, sem nada, tá ligado? Sem assim, nada da cultura deles. Agora, esse movimento esse interesse dos Estados Unidos ali, os Estados Unidos, Inglaterra, a França também tem um pezinho ali, ele deu força para o movimento conservador islâmico, que sim é uma civilização, você não pode chamar de não civilizado, porque ele não segue as regras que você acha bonito, tá ligado? Se você não acha as regras dele legal, massa, eu também não acho, não gosto. Mas eu também não acho as suas, tá ligado? Porque se você fosse seguir a Bíblia do jeito que ela tá, provavelmente você seria preso. Você não passaria uma semana na rua, sabe? Ele também culpa o aumento da cultura islâmica, e ele chama de subcultura, o que por si só marca uma xenofobia desgraçada, porque eu acho que esse canal é bem xenófobo, diga-se de passagem. Que, porque eles não estão conseguindo manter, não é porque eles estão se espalhando através de imigração. A taxa de natalidade na Europa está muito baixa, e essa galera, ela tá, como é que se diz? Eles estão tendo mais filhos, eles estão formando mais famílias. Agora, uma questão que eu já até abordei aqui no canal, é o Estado, vamos supor, a França, deixa a cultura árabe sobrepujar a dela. Isso é outra história, entendeu? Porque se eles estão lá no país deles, bem bonitinho, e seguem as regras deles, isso é problema deles. Agora, se eles vêm para o Brasil, ou para a França, ou qualquer outro lugar, eles que sigam as leis desse país. Só isso. É só isso. Porque são estados seculares, não são estados cristãos, são seculares. São, normalmente, a maior parte dos estados europeus, eles são, como é que se diz? São estados laicos que se determinam por não favorecer nem prejudicar nenhuma religião, ou a ausência dela também. Você tem que lembrar muito disso. Aí ele cita a violência islâmica como se o cristão também não fosse violento. E é assim, sabe?
E a gente tem casos que demonstram isso muito bem. É só você procurar que você acha. E recente, não estou falando coisa da Idade Média não. Agora, quando você pega e diz que é ruim porque o Mohammed vai virar o nome mais comum, porque a religião dele está se espalhando. Provavelmente, ao longo do tempo, conforme essa religião for se espalhando, ela vai passar por um processo muito parecido com o que o cristianismo passou. Porque é meio que impossível que a Sharia seja imposta num país que nem o Brasil, nos Estados Unidos da vida, ou no México, ou na Espanha, ou sei lá, na Rússia, por exemplo. Sabe? Não existe essa possibilidade. E até nos países que estão com uma porcentagem alta de islâmicos. Se tiver algum. Como é que se diz? Se tiver algum evento muito trágico que envolva esse povo, provavelmente o que vai acontecer é uma pequena guerra, e talvez até uma grande guerra. E isso meio que é inevitável com relação ao tempo. A população vai crescer, vez que a taxa de natalidade desses países onde eles estão mais populosos está caindo vertiginosamente. Está uma queda bem rápida. E ele usa um pedaço do Corão, queria impor o terror no coração dos incrédulos, para dizer que a doutrina deles é por si só violenta mesmo. O engraçado é que você cita o Velho Testamento aí no seu vídeo, amiguinho. E aquele pedaço de Moisés que enforca a cabeça do teu povo ao sol, para a glória de Deus, quando eles cortam, fazem todo um exército cortar os prepúcios, depois mata eles tudinho, quando eles pegam, matam uma cidade inteira e só traz as virgens. Como é que é isso, hein? E a apostasia no cristianismo, como é que é tratado, hein? Como é que é tratado o homossexual no cristianismo? Como é que é tratada a mulher? A mulher no cristianismo é tão peça da mobília quanto é pro islâmico. Pra ficar tranquilo, é igual, mesma coisa. Eu não vejo grandes diferenças da ideologia cristã para a ideologia muçulmana. A diferença é Cristo. Se vocês querem ser essa coisa só de amor, esquece o Velho Testamento. Faz uma Bíblia nova, só a partir de Cristo. Se bem que o próprio Cristo disse, eu não vim subjugar, eu vim cumprir. Tá ligado? Nem o tio nem o Jota. Lembre-se muito bem disso. Outro erro que ele comete de forma quanto mais nesse vídeo, que eu já citei anteriormente, mas eu não discorri muito sobre ele, é como se ele julgasse só os cristãos como civilização. Os japoneses não são civilização, os chineses não são civilização, os indianos não são civilização, os árabes não são civilização, os africanos não são civilização. O que é civilização? São só os cristãos? Sério mesmo? Não tem milhões de pessoas que vivem em outras culturas que não a cristã? Sob que defesa que você põe isso? O Japão não é cristão, um ótimo lugar, sabe? Eu acho que isso é só um favoritismo pro seu amigo imaginário favorito. Um cara que tem a pachorra de vir na internet e dizer que... Então, já tô até mordendo o dedo de raiva já. E dizer que a porra da Idade Média foi um negócio massa, foi um negócio do cacete. Meu amigo, vai tomar um Rivotril, vai tomar um Gardenal, toma um remedinho que você tá precisando, meu irmão. Numa época onde você morria de tifo, onde você morria de várias doenças, que hoje em dia é coisa besta de se tratar. É coisa até de higiene só, tipo, que nem morria de mal de bicho, por exemplo. Inclusive, o berço da ciência como a gente conhece hoje é muito mais pré-islâmico, árabe, do que cristão. Eu não sei se você sabia disso. Boa parte da ciência que a gente conhece hoje, boa parte das coisas que a gente usa hoje, ou são lá do Oriente Médio, ou vieram lá da parte da China. Se você for tratar uma cultura, barra religião, barra ideologia, que todinha como se fosse uma coisa venenosa, você tem que tratar a sua também. Porque o que está escrito no seu livrinho não é muito diferente do que está escrito no livrinho deles não, meu irmão. Isso é eu não gosto muito de usar essa palavra, porque... Normalmente, quando alguém usa em vídeo, usa de forma quanto mais, usa de forma, parece um Pokémon, que só sabe dizer isso. Mas isso é ser hipócrita. Ou você não leu o seu livrinho. Eu já li o seu livrinho. Inclusive, eu já fui bem mais religioso do que a maior parte de vocês são capazes de ser. Então eu quero saber qual é a tua, meu amiguinho. Daí ele começa a tratar os Estados Unidos como se fosse o grande bastião da civilização pós-moderna ocidental, o que não é. E ele também confunde o ato de ser conservador com ser cristão. Nem todo conservador é cristão,
nem todo cristão é conservador. Inclusive você vai ter socialista, comunista, cristão também. Você vai ter variações dentro disso. Você ser uma coisa não te deixa, como é que se diz, logo como resultado sendo outra. Essa sua argumentação não se sustenta, mas de forma alguma ela se sustenta. Incluindo, se você gosta da América como um bastião da civilização, você tem que perguntar, como um dos países de primeiro mundo mais cristãos que existem, também isso traz um revés, porque também é um dos países do primeiro mundo com maior taxa de homicídio, é um dos países de primeiro mundo com maior taxa de fome, é um dos países de primeiro mundo com a maior taxa de aborto, é um dos maiores países do mundo com taxa de gravidez indesejada, é um dos países do primeiro mundo com maior taxa de criminalidade, onde as pessoas precisam de ajuda do governo. Eu não sei se você sabe, mas a ideologia conservadora, ela é meio que baseada em ser contra mudanças radicais no sistema vigente. Na verdade, é uma espécie de manutenção do status quo. Inclusive, você pode ser um comunista conservador, se brincar, sabe? Porque isso não tem a ver com manter os costumes da religião vigente. Não tem a ver com isso. Isso tem a ver com manter padrões de vida daquela determinada cultura, daquela determinada política. E ir mudando de pouco em pouco, acreditando na eficácia do Estado para poder ir mudando essas coisas. Inclusive, o conservador por si só é um estadista. E é um dos motivos para que um liberal e um conservador não fechem de jeito nenhum um com o outro. Os dois se odeiam da forma mais linda possível, sabe? Quando você fala da cultura ocidental, quando você fala da civilização ocidental, ela pode ter o cristianismo no meio, por causa de todo esse tempo que a gente teve, desde a Idade Média até agora. Certo, lindo. Isso não põe as outras culturas inferior à sua, sabe? Se você acha um costume deprimente de outra cultura que segue leis de uma determinada religião, o que se deve questionar é por que eles não passam pelo mesmo processo que os cristãos passaram. Porque os cristãos não eram pacíficos ao longo da história e nunca foram, sabe? A não ser quando eles eram uma minoria, que nem os muçulmanos. Ou pelo menos quando eles estavam em um país onde a maioria não era cristã ainda. E juntar o conservadorismo com o cristianismo de forma ideológica, como se um fosse inerente do outro, é prejudicial para o próprio conservadorismo, porque isso inibe de que outras castas da sociedade possam participar disso aí, sabe? É uma coisa bizarra, do mesmo jeito que o liberal na economia e conservador nos costumes, que é uma coisa tão bizarra que só existe aqui no Brasil. E que para que houvesse essa dominação islâmica que você tanto clama, ia ser necessário com que as pessoas dos países para onde essa galera vai necessariamente sumissem, desaparecessem. Se você estiver falando de sobrepujar a população, eu bato uma aposta com você que isso dura pelo menos para eles conseguirem fazer tipo 52% em cima de 48%, sabe? Pelo menos uns de 100 a 200 anos. Não é assim rápido, desse jeito que essas coisas acontecem não, sabe? E por hoje é só isso mesmo. Eu queria saber vocês, meus amiguinhos, o que vocês acham desse lobo conservador e a sua ideologia furada. E todos os canais, amiguinhos, estão aí na descrição. Também tem o link do meu Apoia-se, tem a roupa do meu Instagram, por onde você pode encomendar desenho, e também tem o meu e-mail, que você pode encomendar desenho por lá também, mas também pode me enviar anedotas de terror com relação a essas entidades de chapéu de alumínio, como esse lobo conservador aí. E também tem o link do canal do amiguinho Mussi e da amiguinha Grazi, que são os melhores amiguinhos aqui do canal. Se você der uma passada lá, eu agradeço muito. Então, é só isso mesmo. Um cheiro no vosso orifício rugoso. Beijo.